Mais uma vez vamos adorar ao nosso Deus. Que bom que você está conosco nesta hora, porque assim eu e você podemos ouvir a voz de Deus para a nossa vida. E eu quero começar esse culto olhando para o Salmo de número 127, verso 1. Tenho certeza que você já deve ter ouvido esse versículo. Se não, é a oportunidade certa que Deus preparou para que nós venhamos a meditar nele. Veja o que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Que em nome de Jesus possamos deixar Deus guardar nossa casa, nossa vida, para o louvor do nome dele. Oremos. Pai, diante da tua palavra nós estamos, começando mais esse culto, que possamos, ó Deus, ser dirigidos pelo Senhor, que a palavra de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, venha trazer sabedoria, inteligência, para dirigirmos a nossa casa na direção correta, segundo, ó Deus, os teus planos e os teus propósitos. Fala ao nosso coração. É em teu nome que nós oramos. Amém. Nesse instante eu quero convidar você a adorar a Deus, louvar o nome do Senhor. Seja onde você estiver e o que você estiver fazendo, pare para poder adorar esse Deus. Erga a sua voz, junto com a equipe que está louvando ao Senhor, ergue a sua voz e cante a esse Deus, que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor.
exalte esse nome poderoso, nome de Jesus, tem todo o poder. Exalte o nome do Senhor Jesus. Amém. Estamos estudando o livro de Salmo e estamos naquela fase em que olhamos para o Salmo dos degraus, entre o Salmo de número 120 a 134, que é chamado de Salmo de romoagem, ou Salmo dos degraus, ou Salmo dos peregrinos. Eles, quando iam adorar a Deus em Jerusalém, utilizavam nas suas caravanas ou na sua peregrinação esses salmos e louvavam enquanto estavam de jornada. Esse foi escrito por Salomão, inspirado por Deus. Alguns desses salmos nós não sabemos ou não conseguimos identificar quem é o escritor. Esse sim, esse conseguimos. O grande autor da palavra de Deus sempre é o Senhor, mas Ele usa homens inspirados por Deus para falar ao nosso coração. E aqui é Salomão, e ele fala um pouco, ou expressa um pouco de ensinamentos para a família. E eu tenho a certeza que você, nesta hora, será tocado por esta palavra. Vou começar, claro, do verso 1 e vamos ver todo o Salmo 127. Pode convidar mais alguém para ouvir esta mensagem. Convide seu marido, sua esposa, e compartilhe com mais alguém nessa hora. Chame pelo WhatsApp e diga: o pastor está pregando a mensagem do Salmo 127. Venha ouvir aquilo que Deus tem a dizer para a sua casa, para a sua família. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, Ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, e fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Oremos. Pai, diante da Tua palavra nós estamos, e que o Teu Espírito Santo venha ministrar ao nosso coração. Espírito de Deus, dirige nossa casa, nossa vida, nossa família. Que nesse instante, ó Deus, possamos tirar lições preciosas para a direção da nossa família, para a criação dos nossos filhos. Tem misericórdia. Precisamos ouvir o Senhor. Queremos aprender do Senhor. Fala conosco, nosso Deus. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Quando olhamos para esse salmo e descobrimos quem foi o escritor inspirado por Deus, e o escritor é Salomão, o homem que pediu sabedoria para Deus, logo paramos para poder ouvir o que o Senhor, inspirando Salomão, deu de orientação para mim e para você nos dias de hoje. Em primeiro lugar, nós logo encontramos que precisamos confiar na bondade de Deus. Veja só o que nós encontramos.
se o Senhor não edificar a casa. Se o Senhor não edificar a casa. A primeira coisa que nós encontramos aqui é que vão a mão humana sem a mão de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, por mais que você tenha toda a sabedoria, o conhecimento, estude livros de psicologia, pague as melhores escolas para os teus filhos, tudo isso é mão humana. Não estou dizendo que você não deve o fazer e nem dizendo que você não deve utilizar nenhuma destas coisas. Isso é bom, é louvável. Quanto melhor tenho a certeza que gerará frutos sem medida. Mas o que ele está dizendo é que em vão a mão humana sem a mão de Deus. Em vão. Eu e você precisamos da mão de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Nós podemos fazer muita coisa. E o texto está dizendo, acordar cedo, levantar de madrugada, comer o pão com muito esforço, tudo isso sem a mão de Deus não adianta de nada. A palavra aqui é inútil, sem a mão de Deus. É vão a mão humana sem a mão de Deus. Segundo, vão é o olho humano sem o olho de Deus. Ele usa a expressão do sentinela. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A expressão aqui vão é o olho humano sem o olho de Deus. A maioria de nós temos ou lidamos com alarmes, câmeras. Quanto mais aparatos, achamos que estamos seguros. Mas nós descobrimos que sem a mão de Deus e sem os olhos do Senhor, é vão o olho humano. Você pode colocar vigia, você pode colocar câmera, você pode ter o melhor equipamento de vigilância sem os olhos de Deus. Agora, ele está falando sobre construção de casa. Está falando que os nossos olhos humanos podem estar sobre a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, mas se não tiver o olho de Deus, não adianta nada. O que nós encontramos nesse contexto é que podemos planejar, construir, fazermos o que for, mas sem a mão de Deus e os olhos de Deus, não adianta absolutamente nada. Por mais que a gente tente fazer qualquer coisa, não adianta nada. Deixe-me perguntar a você nesta hora: você não tem colocado todo o seu esforço, todos os seus olhos, talvez pago até um excelente colégio para os seus filhos, pensando assim, eles tiveram uma boa educação. Quero te lembrar que educação não é o colégio que dá. Ele pode ajudar na preparação escolar, mas educação quem dá são os pais. E a melhor coisa é quando um pai, uma mãe estão debaixo da direção do Senhor nosso Deus. E ele está dizendo, tudo isso será vão. Você tem pedido para que Deus possa dirigir a sua vida, edificar a tua casa, dirigir a tua família, que os olhos do Senhor, quantas vezes nós colocamos os olhos
fazemos tudo, mas mesmo assim, podemos ver na história do nosso país, onde houve um grande roubo, ou pessoas defraudando muito a nação brasileira, não foram pessoas simples, foram pessoas que tinham uma boa formação no seu colégio, na sua faculdade, mas, infelizmente, estavam defraudando. Aqui está dizendo, olha, confie na bondade de Deus para edificar a tua casa. Confie na bondade de Deus para edificar a tua família. Não é somente com muito esforço, nem trabalhando tanto, que você vai conseguir estas conquistas, mas, sobretudo, com Deus sobre a tua vida e a tua história. Segundo, nós olhamos para esse trecho da palavra de Deus e logo descobrimos sobre os filhos. São herança do Senhor. Veja o que nós encontramos no verso de número 3. Herança do Senhor são os filhos, e fruto do ventre o seu galardão. O que o Salomão está dizendo é que filho é uma dádiva de Deus, é uma bênção especial do Criador. A fertilidade vem de Deus e somos abençoados com esta herança especial. O texto está dizendo que herança do Senhor são os filhos. Como você tem lidado com a sua herança, a herança que Deus te deu? Talvez você é um daqueles que levanta de madrugada, como o texto está dizendo, corre para lá e para cá, e depois faz um discurso ao filho dizendo, olha, eu tenho corrido por você, eu tenho feito isso por você, eu tenho trabalhado por você, e você não valoriza, você não dá o valor. Olha, para um pouquinho, talvez seja a hora dessa correria toda. Trate a tua herança com muito respeito. Ao olharmos esses dias, num culto de quinta-feira, sobre o Espírito Santo de Deus, no livro de Efésios, ele está dizendo, olha, não embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E logo em seguida, Paulo, o autor da carta, ou o escritor da carta para a igreja de Éfeso, está dizendo, olha, com o Espírito Santo de Deus, o marido pode ter uma boa relação com a sua esposa. Com o Espírito Santo de Deus, a esposa pode ter uma relação de respeito ao marido. Com o Espírito Santo de Deus, os filhos obedecem aos pais e seguem o mandamento especial, o 5º mandamento, onde fala, honra o seu pai e sua mãe, para que te prolongue os dias sobre a terra. E diz também que quando o Espírito Santo de Deus vem, os pais não provoquem os filhos a ira. Aqui tem 2 pontos especiais. Primeiro, quando entendemos que o filho, a filha, são herança do Senhor, precisamos tratar muito bem essa herança. E essa herança, que é do Senhor, que são os nossos filhos, elas olham para nós e vê em nós como nós tratamos ou como nós temos o nosso relacionamento para com Deus. Se o nosso relacionamento para com Deus é um relacionamento em que o Espírito Santo controla a nossa vida, controla o nosso ser, controla o nosso falar, o nosso andar, o nosso agir, como diz a música bem antiga, falando sobre o Espírito Santo de Deus, então
os filhos irão honrar o seu pai. Primeiro, porque o filho vê que você, que é filho também, honra o seu pai e a sua mãe como filho. Ama e honra. E ele vendo em você esse amor e esse comprometimento de honra, ele honrará você. Portanto, aqui em Efésios está falando, olha, encha do Espírito Santo e as relações dentro de casa serão muito diferentes. E inclusive essa relação em que o filho honrará o seu pai. E muito mais do que isso, está dizendo que os pais não vão provocar os filhos a ira. Há muitos filhos revoltados dentro de casa. Há muitos filhos bravos com os seus pais, querendo fugir de casa, sair de casa ou arrumar alguém para juntar e sair fora de casa. Ter um relacionamento com o namorado, na verdade, com o intuito, e você já tem ouvido muito dessas histórias, justamente para poder sair de casa porque não aguenta mais o pai e a mãe irritando. Vendo como a saída de casa como um alívio. Portanto, ele está dizendo, olha, eis que os filhos são herança do Senhor e fruto do ventre o seu galardão. Você tem tratado seu filho como herança preciosa? Veja que além de herança, ele faz um paralelo. Nós não estamos acostumados porque nós não usamos muito bem esses instrumentos hoje. Nós não andamos com arco e flecha. Veja que o Salmo de número 127, ele diz, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Vamos entender essa expressão, que não é comum a mim e a você, mas ela traz lições preciosas, falando sobre os filhos, que são herança do Senhor. E aqui tem 3 pontos importantes. Primeiro, segurar a flecha e o arco com firmeza. Para um guerreiro que utilizava o seu arco e flecha, primeiro ele precisava segurar a sua flecha e o arco com firmeza. Segundo, mirar o alvo com muita concentração. E terceiro, soltar a flecha para vê-la acertar o alvo. Esses 3 pontos envolvem justamente esta questão em que nós olhamos para o verso de número 4, diz, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Olha, nós encontramos então essa expressão de como flechas na mão do guerreiro. E se temos aí flechas na mão do guerreiro, automaticamente vamos envolver com guerra, com alvo, com valente, com flecha e com arco. Se esses instrumentos estão na mão do guerreiro, o Salmo está dizendo uma herança especial são os filhos. E esses filhos, como flecha na mão do guerreiro, significa que nós estamos em constante guerra. E eu paro aqui para lembrar a você que o diabo não dorme, não tira férias. Ele veio para matar, roubar e destruir. Se não pode destruir você, que é firme com o Senhor, tentará de alguma forma destruir a tua casa, destruir os teus filhos e destruir completamente essas flechas preciosas que você tem na sua aljava, na sua casa, que são os filhos, uma herança especial do Senhor. O reino de Deus e o reino das trevas está em guerra. E ele está dizendo como flecha na mão dos guerreiros. Nós, vivendo nesse tempo, não estamos nessa constante batalha, mas isso era muito comum para Salomão, que escreve.
e ele está dizendo: olha, estamos em uma batalha. Criar filhos é uma grande batalha. Criar filhos nos caminhos do Senhor é uma grande batalha. Tenha isso em mente. E que você é um grande guerreiro, que Deus está colocando nesta casa onde você está, para ser instrumento dele, em nome do Senhor. Segundo, se esse arco e essa flecha estão na mão do grande guerreiro, esse grande guerreiro tem um alvo. Quando olhamos para Filipenses 3, verso 13 e 14, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que estão diante de mim e prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O nosso alvo é Cristo. Talvez você já cantou essa música: meu alvo é Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Os filhos estão na mão do grande guerreiro e nós precisamos mirar um alvo. Você tem Jesus como seu alvo? Você tem indicado a seus filhos o alvo que é Cristo? Muita gente está equivocada, dizendo e pensando que o alvo é a profissão, que o alvo é a faculdade, que o alvo é ganhar dinheiro, que o alvo do filho é que ele chegue a posições mais altas, mais elevadas, que você possa dizer: esse é o meu filho. Não, o alvo é Cristo, indicando o caminho em que ele deve andar. Qual é o caminho que você tem levado? Terceiro, nós encontramos o valente. O valente aqui, veja só, como flechas na mão do guerreiro, ou do valente. O valente sou eu e você como pais, que temos nas mãos a flecha e o arco, para que não venhamos a errar o alvo. O grande desafio para mim, que também sou pai, é que o alvo possa ser atingido. Eu tenho nas mãos uma flecha. O meu maior desejo é que esta minha flecha possa atingir a pessoa do Senhor. Há muita gente que tem os seus filhos que só trazem peso e desgosto. Talvez porque em algum momento não percebeu que esse filho ou esta filha era a grande herança. Há muitos filhos com traumas, com sequelas da sua infância, porque o valente não percebeu a flecha que tinha nas mãos e se tornou, primeiro, negligente. Ele não cuidou de edificar ou trabalhar para o caminho do seu filho ou da sua filha. Ele foi negligente com a herança. Perdeu completamente. Talvez você tenha sido negligente com a sua herança. Ou ainda, você como valente, tem sido autoritário. Há pais que têm a sua autoridade só no verbo, verbalmente massacra, provoca o filho à ira, provoca o filho a um caminho
ruim, porque fala dele como: você não serve para nada, você é um burro, você não faz nada certo, você é uma pessoa que só faz coisa errada. Nós podemos ser esse tipo de guerreiro, autoritário demais, ou negligente, ou ainda pode ser um guerreiro permissivo, assim como Eli foi. Pai e mãe permissiva é aqueles que acompanham a vida do filho e, quando eles erram, não corrige, não puxa a orelha, não diz: você está errado, o que você fez foi errado. Mas permitem. Encontro nessa história de vida cristã pais que incentivam os filhos, até mesmo a defraudar, a roubar, a tirar, a ficar com aquilo que não é seu. Eli era um profeta de Deus, mas os filhos de Eli eram filhos de Belial. Significa sem valor, imprestável, iníquo, que não conheciam o Senhor. Eram grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porque eles estavam na casa do Senhor e utilizando da casa do Senhor e fazendo aquilo que desagradava a Deus. Esse é o estilo do pai permissivo. Lembre-se que você é o valente, é o guerreiro nas mãos do Senhor. Ainda tem o estilo do pai competente. Esse é aquele que acompanha o seu filho, ouve, orienta, demonstra afeto e também corrige sempre que for necessário. Esse é o guerreiro. Lembrando que nós temos o arco nas mãos, temos a flecha, temos um alvo. E agora eu quero falar um pouco da flecha. A flecha, ela, para atingir ou ir na sua trajetória, precisa de duas forças: a do arco e a do valente. A do arco e a do valente. Lembre-se que um guerreiro com uma flecha na mão precisa que esse arco seja bom, que ao puxar, que ao esticar o arco seja bom. Talvez você já brincou de arco e flecha quando pequeno. Eu já fiz arco. E eu me lembro que quando, na brincadeira, pegava aquele barbante ou o acordoamento e puxava, muitas vezes o arco quebrava na minha mão. Não era um arco resistente. E também, quando você faz um arco muito bem feito, com a vara correta, com a madeira correta, para puxá-lo, precisa de muita força. O arco impulsiona, o valente direciona. Veja que essa flecha precisa desses dois pontos: aquele que impulsiona e aquele que direciona. Que em nome de Jesus você possa ter essa herança preciosa nas suas mãos, que você possa ser um daquele que impulsiona a herança, o filho, a filha, e também direciona para o caminho correto. Como nós estamos precisando de valentes, de homens de Deus, que tenham arcos que possam impulsionar. Deixe-me perguntar para você: você tem impulsionado teu filho ou só tem segurado? Tem impulsionado a sua filha ou tem segurado? Tem uns
que pensam que criam filho para si mesmo. Nós não criamos filho para nós. Nós criamos filho para o mundo. Logo eles saem de casa. Logo eles vão. Logo eles estão do outro lado. E nós precisamos impulsioná-los e não segurá-los. Que eu e você possamos dar a impulsão certa, a impulsão correta, mas também que possa ser na direção correta. Muitos, às vezes, impulsionam para a direção errada. Já começa quando você, que é o exemplo, e você faz ou tem algumas coisas na sua casa, ou faz algumas coisas dentro da sua casa que desagradam a Deus. Pode ser que seu filho, sua filha, a herança que você tem, está no caminho que você não gosta, mas mesmo na sua casa, ainda pequeno, ele viu em você coisas erradas que você fazia. E pior, que você não tem capacidade nem moral para corrigi-lo, porque ele pode dizer assim: o senhor também fazia, a senhora também fazia. Que possamos dar a direção certa. O arco é justamente o instrumento onde vai a flecha. E que nós possamos usar a palavra de Deus como o instrumento que vai a flecha. Que os nossos filhos possam estar encaminhando a cada dia na palavra de Deus. Que haja temor e tremor. Que você possa deitar com a cabeça no seu travesseiro, tranquilo. Se ele não quis seguir o caminho, já não é mais da sua capacidade, porque eles crescem e seguem o caminho. Mas que você ensinou. E você pode dormir tranquilamente dizendo: ensinei o caminho. Eu coloquei no arco a flecha. Eu coloquei esse instrumento nas mãos da minha flecha em especial. E aqui fecha dizendo assim: feliz o homem que enche deles a sua aljava. Está dizendo que muito feliz é o homem, a mulher, que tem filhos. E ele diz até o porquê, dizendo assim: não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Ele está dizendo: bem-aventurado, bem feliz é o homem e a mulher que enche a casa de filhos. Olha, quando os filhos estão no caminho do Senhor, não serão presas fáceis para o inimigo. Sabemos que temos 3 inimigos: o diabo, o mundo e a carne. Mas se os filhos estão firmados no caminho do Senhor, não serão presas fáceis, nem para o diabo, nem para o mundo, nem para a carne. O futuro da igreja está justamente nessas flechas que você tem na sua casa. E cada vez que nós firmamos os nossos filhos no arco, que é a palavra de Deus, eles estarão preparados para enfrentar os dias maus e ser abençoados por Deus. E não somente eles, mas você que está dizendo: feliz o homem que enche deles a sua aljava. Que o Senhor possa abençoar a sua casa,
sua vida, sua família, que você venha ser instrumento de Deus para guiar essa flecha e impulsionar os seus filhos para louvor, honra e glória do nome do Senhor. Oremos. Pai, nos ajuda, nos dê sabedoria, direção, ó Deus, para que a nossa casa, nossa vida, possa ser, ó Deus, cheia de heranças preciosas. Espírito Santo, vem sobre nós. Queremos ouvir e entender, ó Deus, a Tua palavra e aplicá-la no nosso coração. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor, nosso Deus. Amém e graças a Deus. Chegamos para adorar a Deus com aquilo que nós temos. Deus é misericordioso e bondoso. Ele nos dá muito mais do que nós merecemos. E Ele encheu a nossa vida de bens. E a cada mês o Senhor te abençoa com uma quantia. E Ele pede que eu e você venhamos a ser fiéis, devolvendo a Ele 10%. Porque Ele já não retém na fonte como faz o imposto, porque Ele conta com a sua fidelidade. Ele conta que você, ao receber, vai ter a capacidade de dizer: essa parte não é minha, essa parte é de Deus e quero devolver a Ele. Esse é o dízimo. A oferta é justamente a gratidão do nosso coração. Você é grato a Deus? Você tem sido grato ao Senhor? Então oferte na casa de Deus e oferte ao Senhor. Os números estão aparecendo aí na tela. O Pix é 19 9 8349 0033. Faça a sua oferta, agradecendo ao Senhor. Vamos orar e agradecer por tudo aquilo que o Senhor é e tem feito. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Espírito Santo, nós, ó Deus, chegamos na Tua presença. E eu suplico, ó Deus, que o Senhor venha falar ao nosso coração. Fala, Senhor, sobre a importância de adorarmos e a importância de andarmos em fidelidade. Que o Senhor abençoe cada um que agora, através do seu celular, do seu computador, fará a transferência, que a bênção possa estar sobre estas vidas, sobre estas casas, em nome do Senhor. Pai, diante do Senhor, nós estamos e suplicamos a Tua bênção. Em Teu nome, amém. Deus
Josué é o mesmo hoje. Ele levanta os mortos, sara e cura os feridos. O Deus que desde a eternidade está no controle. O Deus desde a eternidade está no controle. O meu Deus é soberano. O meu Deus é soberano. Se o meu coração parar de bater, Ele sopra em mim as narinas e me traz de volta a vida, e me traz de volta a vida, e me traz de volta a vida. Aleluia. Louvado o nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos orar e clamar ao Senhor nesta hora, e eu quero convidar você a exercitar a tua fé através da oração. Oração nunca é demais, pode ser de menos, demais não. Quando nós oramos, falamos com o dono de todas as coisas, com o Senhor nosso Deus. Ele nos ouve e Ele também fala ao nosso coração. E esse é um momento único de abrirmos o nosso coração e conversarmos com Deus. Vamos orar. Ó Deus poderoso, nesta hora, em nome de Jesus, nós, ó Deus, chegamos na Tua presença, crendo no toque especial do Senhor. Senhor, faz um milagre em nome de Jesus na nossa história. Toca, ó Deus, naqueles que estão precisando de cura. O Senhor é Jeová Rafá, Deus que cura, restaura, em nome de Jesus. Tira toda infecção, inflamação, todas as dores, seja tirado em nome de Jesus. Pai, também eu oro nesse instante, para que o Senhor venha sobre esta casa, sobre essa família que está em tremenda luta, que o Espírito do Senhor possa estar, ó Deus, sobre a vida dos teus servos. Faz um milagre, ó Deus, em nome de Jesus. Também aqueles, ó Deus, que passam lutas financeiras, abre as janelas dos céus e que haja bênção sem medidas. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém e graças a Deus. Chegamos ao final de mais um tempo na presença de Deus. Quero convidar você a receber a bênção do Senhor. Ergue os teus braços aos céus e diga: Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer sobre ti o teu rosto, que tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Seja um missionário pós-moderno, enviando esse culto a mais 3 ou 5 pessoas, dando um likezinho para a divulgação ser ampliada. E aí, tocar o sino para que você possa receber novas notificações. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, vai lá e você vai descobrir, tem outras mensagens que podem edificar a sua vida em nome do Senhor. Até mais!